Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. E você sabe que hoje, quarta-feira, o nosso programa é ao vivo e você pode participar ligando para o nosso convidado e tirando a sua dúvida. O nosso telefone de contato, você sabe que é 3543-6413. Você pode ligar e falar, tirar a sua dúvida. E o assunto hoje é muito importante. Você que está em casa, dona de casa, mamãe, os papais, os filhos, vão gostar porque o assunto hoje é nutrição. Ou seja, essa questão tão delicada e importante na nossa vida, que é como nos alimentamos, e hoje é grande problema de muitas pessoas no Brasil, no mundo, que é a questão da obesidade. Está conosco hoje a nutricionista Maria Ângela Borges Marcondes. Ela é de Rio Claro e ela está aqui pela primeira vez no nosso programa, e com ela que nós vamos estar conversando e tirando muitas dúvidas sobre essa questão da alimentação, da nutrição, questões da obesidade. Telefone 3543-6413, você vai poder participar. Ângela, Maria Ângela, né? Você pode chamar, né? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, espero que seja uma conversa bem gostosa, né? Bem proveitosa para quem estiver nos vendo, né? Ok, Ângela, eu sei que você já está em Rio Claro há muitos anos, conversava outro dia com você, né? Eu sei que você tem uns 16 anos já nessa área. Você é de Rio Claro mesmo? Eu sou de Rio Claro, atendo em consultório lá, né, na Interclin, junto com outros profissionais da saúde, e trabalho com obesidade. Iniciou com o emagrecimento da minha mãe, e aí ela, junto com uma nutricionista, orientava grupos de reeducação alimentar, e aí é que eu fui fazer o curso de nutrição, e aí me apaixonei, né? E continuei o trabalho de reeducação e também com o trabalho de consultório, que é a nutrição clínica, que é o que eu amo fazer, né? Ok. Então, vamos já entrando com o assunto propriamente dito, né, com relação a essa questão da nutrição. A gente sabe que as diversas fases da vida, né, começa lá quando é o neném, né, começa com a papinha e tudo e vai crescendo. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essa questão, dessa dinâmica da nossa vida, desde lá do neném até o envelhecimento, assim, uma panorâmica, para depois a gente começar, então, a conversar um pouco mais sobre aspectos mais específicos, inclusive sobre obesidade. A gente sabe, assim, que a criança, ela está descobrindo o mundo, né? E é bem na fase que começa a introduzir a alimentação, né? A alimentação de mastigar mais, né? E ajuda muito no desenvolvimento também da fala, a criança aprender a mastigar aquilo que é mais durinho. Então é muito importante, porque tem mães que amassam tudo da papinha, né? Então deixar tudo mais consistente, dar frutas, estimular, né, o consumo, tá? Acho que isso nessa fase de primeira infância é muito importante, né? E Ângela, a propósito, até com relação a isso que eu estava falando, que a gente sabe hoje, que é uma preocupação no Brasil, no mundo, que é a questão hoje, inclusive, de obesidade com as crianças. Sim. Eu queria que você dissesse alguma coisa. O que hoje, mesmo as mamães hoje, esse mercado consumista e de produtos industrializados, mesmo nas papinhas, que a gente sabe hoje que tem a papinha já pronta lá, né? O que pode hoje estar, assim, nas crianças já, de repente, definindo um padrão de obesidade hoje? Nós sabemos que até na gestação é um momento muito delicado, que aquilo que a gestante está consumindo também está indo para as artérias que estão sendo formadas nessa criança, né? Então, tem plaquinhas de gordura já no recém-nascido. Então, o colesterol e triglicérides já nasceu, já está... Isso, então, na própria gestação, é muito importante a mãe ter cuidado com a alimentação, não é aquela história de comer por dois, né? Também, a partir do 5º mês, a mulher começa a desenvolver, na criança, né, a criança desenvolve as papilas gustativas. Então, aquilo que a gestante consome, ela vai estimular o consumo dessa criança, quando ela estiver, né, se alimentando. E o que acontece na infância, talvez, né, um pouco esse modelo novo, que é a mulher trabalhando fora também. Então, parece que tudo que é mais prático, mais rápido, e tem toda uma propaganda em cima disso, né? Que a papinha pronta é mais prática. Mas será que é tão difícil assim, cozinhar um chuchu, uma abobrinha, não é? E um pouquinho de batata, misturar com tomate, né? Então, fazer de uma forma mais gostosa e mais saudável. Também a gente sabe que os industrializados têm gordura trans, que é uma gordura perigosa, né? E aí a gente vê casos de crianças
com colesterol elevado. Crianças de 6, 7 anos eu recebo no consultório já com colesterol elevado. Então a gente sabe que na bolacha recheada, né, refrigerantes têm um teor de açúcar muito alto e o açúcar se transforma em gordura. Né? E não hoje, podemos esquecer, né? E hoje, Angela, parece que as crianças, os adolescentes, hoje de uma forma geral, já são já meio que viciados nos refrigerantes, não querem tomar água, suco, Isso, né? Antigamente, quando a gente tinha refrigerante, era em uma festinha, no final de semana, não é? Agora não, se não tiver o refrigerante, não consegue nem sentar na mesa. E os adolescentes, os jovens, hoje com fast food, né? Isso. Também. E aí é uma fase difícil também, porque eles estão num grupo, querem se sentir aceitos, né, entre os amigos, e aí é um tal de querer comer aquele lanche diferente, né? E aí, então, dificulta bastante, né, essa reeducação alimentar quando a gente pensa nos fast foods, né? Mesmo quando passa aquela imagem que é natural, aí você vai ver lá, tem uns molhos super calóricos. Então, tem como orientar, né, para esse momento entre os amigos. O que não pode é virar rotina. Então, a gente escuta, né, casos de crianças que almoça todo dia um lanche assim, né? Então, tá errado, é isso que tem que ser corrigido. Que isso seja um passeio, eventualmente, né? Aí, tudo bem. E também, as crianças comem aquilo que os pais oferecem, aquilo que tem em casa. Então, é importante os pais se reeducarem para poder reeducar os filhos. Porque, às vezes, eles jogam a responsabilidade toda na criança. Né? Olha, eu trouxe meu filho, dá um jeito. Né? Então, tem que partir deles a mudança, para eles poderem ajudar os filhos também. Né? E passando aí já da idade adulta até a melhor idade, né? A gente vê também que aí acontece a criança ou adolescente come bastante, tem aquela fome, né? Gasto de energia, crescimento. Quando chega na idade mais avançada, a gente vê muitas vezes filhos preocupados com os pais, já o vovô, a vovó, que lá não quer comer. Quer dizer, isso também parte desse processo já de necessidades de alimentação menor. Sim. Mas aí mesmo aí nós temos que ter cuidados e orientação nessa dieta. É isso mesmo, porque aí quando a alimentação ela já não está tão, né, necessária, tão prazerosa, que dependendo da idade vai perdendo um pouquinho o paladar, né? Hoje a gente sabe que tem a saliva artificial, porque muitos idosos reclamam que sente muita dificuldade para digerir. Né, a boca fica muito seca. Então, tem formas de ajudar a ficar mais prazerosa essas refeições, né? E nós temos também alguns suplementos para ajudar a repor vitaminas, minerais, né, nessa fase da terceira idade. Tá? Okay. E o que perde muito nessa fase é massa muscular, né? Então, ficar muito tempo sem se alimentar não é legal, né? E incentivar a comer como qualquer pessoa deve, né, comer de 3 horas, evitar de ficar muito tempo sem se alimentar. Né? E aí, já que você está tocando nesse assunto já de comer de 3 em 3 horas, né, é um assunto que realmente hoje, eu acho assim, que é o grande, você falava há pouco, a questão da vida hoje agitada, né, que todos nós temos de correria, o pai e a mãe trabalham, né, os filhos, às vezes por conta de na escola ou pessoas que trabalham em casa, acabam não tendo um horário adequado de alimentação, né? Então, hoje, também é uma grande questão que muitas vezes leva à questão da obesidade. Há uma ideia, às vezes, errada, que às vezes ficar sem comer durante muito tempo vai ajudar a emagrecer. E você me dizia um dia desse que não é bem assim, que às vezes você precisa em intervalos menores. Então, já entrando no assunto mesmo assim da obesidade, que eu sei que a grande maioria das pessoas estão muito curiosas e querem saber, né, dicas importantes com relação a isso. Questão, então, o horário da alimentação. Isso é importante, nós temos que fracionar mais. O clássico, o café da manhã, o almoço e o jantar, e às vezes o lanche, tem que ser ainda melhor adequado a esses horários, um pouco quebrar mais esses horários. Como é que é isso? É importante sim não ficar mais de 3 horas sem se alimentar, tá? Porque a glicemia cai, o organismo precisa de energia. Se ele não tem de onde tirar, ele vai tirar de algum lugar, né? O corpo. Então ele tira do glicogênio, que é do fígado e do músculo. E o que gera queima de calorias no nosso organismo são os nossos músculos. Então, se você fica muitas horas sem se alimentar, você faz a quebra, né, dessa massa muscular e aí você queima menos calorias.
né? E quando você come mais vezes ao dia, teu organismo está sempre recebendo combustível, então ele vai funcionar de uma forma mais saudável, né? Mas, Ângela, para o nosso telespectador em casa entender um pouco melhor, mas se ele vai comer mais vezes, mas e como é que ele vai queimar as gordurinhas? Então, que ele já acumulou, tem o excesso, né? E aí, me explica para ele entender melhor como é que isso funciona, essa dinâmica aí, essa fisiologia, melhor dizendo. Isso, por isso que precisa ser individualizado. Né? Quando a pessoa ela pensa em emagrecimento, primeiro a gente tem que ver o todo dela, né? Quais são as necessidades, porque eu recebo muitas pessoas que falam, nossa, eu como pouco, eu não sei por que não consigo emagrecer. Então, às vezes, ajustes que tem que fazer no organismo, tá? A nível de intestino até, né? Melhorar a flora intestinal para diminuir a resposta de inflamações, porque a obesidade hoje ela é uma inflamação, principalmente a obesidade abdominal, né? E aí, a partir daí, sentar com essa pessoa, né? Então, o meu papel é esse, eu sento com quem está ali na minha frente e ela me conta tudo, como que é o dia, né? Então, olha, eu acordo tal hora e ela me conta até a hora que ela vai dormir. E junto eu consigo colocar essas alimentações em horários que são possíveis, tá? Mas sempre respeitando não ficar muito tempo sem se alimentar. Porque quando a gente fala de 3 em 3 horas, tem pessoas que falam, nossa, é impossível, eu acordo 8, 9, 10, 11, eu tenho que fazer um lanche, né? Então fica difícil. Então tem que sentar e ver como que é o dia a dia dela, a rotina, e ajudá-la a montar esses horários, tá? Mas o ideal é não ficar mais de 3 horas, 4 horas sem se alimentar. Isso é bastante importante você estar falando, porque às vezes quem está em casa, será que ela vai passar uma receita, né? Então, gente, não existe uma receita específica para todo mundo. Cada caso é um caso, tem que se adequar ao estilo de vida e tudo. Mas, quer dizer, existem algumas regras gerais que a gente pode, hoje, assim, mais ou menos passar. Uma delas que você está falando, realmente, esse intervalo menor da alimentação. Agora, e os tipos de alimentos, assim, que então deve ser, assim, de forma geral. É claro, como você bem colocou, cada caso tem que ter... E uma informação importante que eu faço questão de passar para todos os meus clientes é como é o metabolismo dele. Então, quanto que você precisa de calorias em repouso, que a gente chama de metabolismo basal, para as pessoas entenderem o que vai ser feito. Porque a maioria conhece uma dieta de 1.200 calorias e acha que isso tem que ser igual para todo mundo, né? E aí, quando a gente faz o metabolismo de repouso, o homem, de repouso chega a 1.800, tá? A mulher é 1.500. Então, o que é repouso? É a pessoa deitada e o que ela precisa de calorias para o coração bater, o pulmão encher, esvaziar, né? O intestino fazer um movimento peristaltismo, ou seja, para ela se manter viva, né? Então, depois que a gente conhece o metabolismo de repouso, aí eu vou mostrar para ela o quanto que ela precisa de calorias durante o dia dela. Então, com ela trabalhando, a atividade que ela pratica. Então, se ela fica mais em pé, se ela fica sentada, né, se ela usa muito a mente. E aí a gente chega num valor de calorias diário total. Então, vamos supor que uma pessoa precisa de 2.500 calorias. Para acontecer um emagrecimento saudável, aí eu faço um déficit calórico que nunca vai ficar abaixo do basal dela, do repouso. Senão o corpo entende errado, né? Então, essa informação é importante para a pessoa entender que aquela dieta é para ela, que o metabolismo dela funciona dessa forma, né? E aí precisa entrar com atividade física. Quer dizer, que é fundamental, então, a atividade física. Para queima de gordura corporal, a atividade física ela é muito importante. Porque é ela que vai ajudar a trabalhar essa gordura que já está ali. Então, a dieta vai ajudar a não consumir mais essa gordura, né? E fazer o corpo usar essas reservinhas. Mas o que vai ajudar a eliminar é a atividade física. Até diminuir o processo inflamatório. E, Ângela, quando fala em atividade física, né, a gente sabe que tem pessoas que gostam, fazem aquilo com prazer, e tem pessoas que até fazem, porque sabem que é importante, mas não tem tanto prazer, aquilo às vezes é uma rotina cansativa, e às vezes as pessoas ficam assim, será que só uma caminhada é o suficiente? Eu preciso correr, eu preciso fazer uma musculação, eu preciso fazer uma hidroginástica, uma natação? Assim, em linhas gerais, o que você hoje assim, vê que é importante, que tem que ser pelo menos colocar uma coisa mínima que é necessária?
Quando a gente pensa em emagrecimento, o ideal é ganhar massa magra, massa muscular. Então, tem que ter uma atividade onde tem um pouco de aeróbico, que é onde vai queimar gordura, mas também vai ganhar a massa muscular, porque é ela que vai gerar a queima, né? Aí é a musculação, né? Aí o exercício. Tá? Que cada pessoa deve também procurar uma orientação, né? E atividades aeróbicas. E também pensar naquilo de ter o prazer, né? Então, tem quem gosta de ir lá com os aparelhos, tem quem prefere uma aula. Então, tem várias formas. Mas o que foca mesmo a queima é você ganhar massa muscular, porque vai definindo o corpo, né? E é um emagrecimento saudável, por quê? Porque o que está eliminando é gordura. Eu estou dizendo isso porque a gente, às vezes, hoje, é claro, se difundiu muito a questão da caminhada, né? Então, muitas pessoas pensam assim, não, eu já faço a minha caminhada, eu caminho todo dia meia hora, 40 minutos. Mas eu não estou vendo resultados. Então, é como você está colocando, não é só isso. Isso aí é bom, é melhor do que ficar em casa sentado vendo televisão. Sim. Mas há um pouquinho mais, né? Algo a mais, né? E a caminhada, ela ajuda. A gente sabe que para quem é sedentário e começa a caminhar, também é uma forma de queimar mais calorias, né? Mas para definir e para diminuir a massa gorda, né? É importante ganhar a massa muscular. Ok, já chegou aqui uma pergunta da Maria Oliveira, do Zé Almeto 4, ela pergunta assim, a obesidade é uma questão genética? Também, né? A gente sabe que tem aí um peso genético, mas ela é mais ambiental, tá? Depende muito do meio, né? Que vivemos e da forma que lidamos, tanto com as situações emocionais, né? Como também a relação da pessoa com a comida, tá? Então, a gente tem que aprender, assim, a separar as coisas, né? É você conseguir, no momento que você decide, olha, eu quero emagrecer, quero cuidar disso, cuidar de verdade. Então, a família, os amigos, no trabalho, eles vão continuar com o movimento deles. Eles vão continuar comendo o que eles gostam de comer. É você que está mudando, né? Aí, não tem genética que resista, né? Outra pergunta aqui é mito ou verdade que na amamentação, a comida que a mãe come pode dar cólica no bebê? É a Maria Carolina, do Jardim Nova Europa, quem pergunta. É verdade, né? Tem alguns alimentos que pode sim, açúcar em excesso, gordura em excesso, então chocolate, refrigerante são os grandes vilões. E um chazinho de erva doce ajuda a acalmar. Né? Maria Ângela, ainda falando então dessa questão da alimentação que você colocou realmente, dessa associação com a atividade física, né? Mas existem algumas coisas que muitas pessoas têm dúvidas. Uma delas, alimentação e líquido. O que é que você me fala? Então, essa questão de comer e tomar líquido junto, tá? Então, assim, olha, quando a pessoa tem algum problema gástrico, então tem uma gastrite, tomar o líquido com a refeição vai ser ruim. Por quê? Porque dilui o suco gástrico, ele não consegue quebrar o alimento, então ele vai produzir mais suco gástrico. Então, agride mais a parede do estômago. Agora, se a pessoa não tem problema nenhum, até 300 ml não vai prejudicar, tá? Mas que seja um líquido saudável, né? Um suco de couve com limão para ajudar na absorção do ferro, que é tão simples de fazer, uma folhinha de couve, né? Um pouco de água e espremer um limão ali, né? Ou um suco de laranja, um maracujá. Então, tentar usar frutas saudáveis, né? Ou pode ser água também normal. Ou pode ser água também. Até quem está muito acima do peso tem necessidade de tomar água com a refeição, porque aumenta muito a temperatura corporal a hora que está se alimentando, né? Então, o que não pode é o excesso. Então, tem pessoas que tomam mais que 300 ml, né? 600, 1 litro e pouco, não é? Isso que faz mal, tá? Então, é ter cuidado, quantidade e qualidade no que vai beber. Gente, nós vamos a um rápido intervalo, nós vamos voltar já com a Maria Ângela, nutricionista, falando um pouco mais sobre essa questão de obesidade. Nós voltamos em instantes. Fique ligado.
Olá, eu sou o Pastor Adler, estamos aqui com o programa Restaurando Vidas, toda sexta-feira na Rede Opinião de TV. Portanto, esteja conosco, contamos com sua audiência. Um abraço e que Deus te abençoe. Voltamos com o nosso programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você ainda tem um tempinho para participar do nosso programa se você quiser. Você que é de Rio Claro, a doutora Mariângela está aqui conosco, ela é de Rio Claro, então vamos estar prestigiando. O telefone 3543-6413. Eu tenho mais uma pergunta aqui, já iniciando esse segundo bloco, e ela pergunta assim, qual a melhor dieta para perder gordura abdominal? Eu acho que, Paulo, talvez essa é uma pergunta um pouco mais ampla, mas em linhas gerais. Olha, o que nós sabemos, né, a gordura abdominal, ela é um processo, então, inflamatório, né, que precisa, sim, de alimentos considerados anti-inflamatórios. Então, o gengibre, então pode ralar o gengibre na salada, ou vai fazer um suco, põe um pedacinho de gengibre. É importante também diminuir a passagem do açúcar, né, não é diminuir o tempo que esse açúcar chega na circulação, que é o índice glicêmico dos alimentos. Então, o pão, quando a gente come o pão, o açúcar vai rápido para a circulação. Mas se você, o pão branco, se você come um pão integral, ele vai mais lento. Então, a tendência de fazer gordura abdominal é menor. Aí você coloca aveia na alimentação. A aveia, ela tem uma fibra solúvel. Então, você começa lá o café da manhã com a fruta, um pouquinho de aveia, ela vai diminuir a passagem do açúcar para a circulação do pão, né? E o arroz integral? Arroz integral, muito bom, porque aí é isso também, a quebra dele é mais lenta, então ajuda muito a diminuir a tendência de acumular essa gordura. Agora, a gordura que já está lá acumulada, aí tem que fazer exercício físico, né? Então tá aí a resposta aí com relação à gordura abdominal. Mas, Ângela, a gente sabe hoje, existe muito modismo também. A cada instante, né, a mídia está aí nas revistas, na televisão, falando de N produtos que emagrecem, dietas daqui, dieta dali, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos produtos, mas até antes eu queria comentar uma coisa assim, que você colocasse também pra gente, porque já é de longa data que a gente ouve falar assim, que o nosso café da manhã tem que ser um café de rei ou de rainha, né? O almoço tem que ser de príncipe, de princesa, e o jantar tem que ser de plebeu, né? Isso aí procede realmente? Procede, continua valendo, né? Os antigos, eles são muito sábios, né? E é isso mesmo. O café da manhã é a principal refeição do dia. Então, imagina assim, quem não faz café da manhã, só toma um cafezinho preto, a maioria eu escuto isso, só toma um cafezinho preto. Não é alimento, café é algo assim que não está nutrindo nada, né? E aí só almoça meio-dia. Então, se essa pessoa jantou 8 horas da noite e só vai comer novamente meio-dia do outro dia, olha quanto tempo de jejum. E o que o corpo entende? Ele entende que ele precisa guardar. Então, a hora que come, mesmo que come um pouquinho, ele quer transformar tudo isso em gordura para ser uma energia a ser usada. Café da manhã, então, é importante para quem quer emagrecer, para ativar o metabolismo. É importante para quem vai para a aula, porque você consegue prender mais a atenção naquilo que o professor está ensinando. Então, crianças que não fazem café da manhã podiam render muito mais na escola, no aprendizado, se tivesse o hábito de fazer esse café da manhã. E o café da manhã tem que ser de rei mesmo, né? Tem que ter fruta, tem que ter cereais, tem que ter pão, tem que ter uma manteiguinha, pode passar manteiga mesmo, aquela manteiga, né? Tem que ter uma geleia. Então, capricha no café da manhã, porque durante o dia a gente tem mais cortisol, que ajuda a queimar mais calorias também, né? Então, quem tá a fim de comer um docinho, o ideal é até no café da manhã, sabia? Mas é o horário que ninguém tem vontade de comer doce, né? Mas seria o ideal. O almoço
muitas verduras, legumes, alimentos vivos. O que é alimento vivo? Aquele que não foi processado. Então, uma boa salada, né? O azeite de oliva, de preferência o extra virgem, que ajuda a aumentar o bom colesterol no sangue, né? Feijão, que as pessoas morrem de medo de comer feijão. O feijão para emagrecimento, ele é mais funcional do que o arroz integral. Sim. Tá? Então, comer o grãozinho do feijão, que tem a fibra solúvel, sustenta, tem proteína, né? E aí... E o do feijão é até interessante que o grão é até melhor do que o próprio caldo. Você me dizia um dia desse, né? O caldo, isso. O caldo tem um pouquinho mais do açúcar dele, né? E o grão tem a fibra solúvel, que é importante para o nosso amigo que perguntou da gordura abdominal, importante comer o feijão também, tá? E aí tem pessoas que morrem de medo, né? De comer feijão achando que engorda. Ao contrário, ele ajuda mais. E no jantar, uma refeição leve, né? Até assim... quando possível, comer um pouquinho mais de carboidrato, pão, ou um lanchinho, alguma coisa lá pelas 5, 6 horas, e mais tarde, quem janta muito tarde, evitar mesmo. Então, comer uma salada, um omelete, né? E quem fica já tem um pouco mais tarde, tipo assim, 9, 10 horas da noite, pode comer, deve comer alguma coisa assim? Deve. Nesse horário? Deve comer, né? Mas é isso, tem que fazer uma coisa bem mais leve, até para poder dormir bem. Porque senão o organismo, ele fica na dúvida, não sabe se concentra o sangue para digestão ou se relaxa o corpo, né? Aí a pessoa não dorme bem. Se você então deita, vai dormir e o organismo trabalhando, quer dizer, tendo que fazer digestão. Que era um momento de relaxar, né? Mas é importante sim. Tem alimentos que ajudam até a induzir melhor o sono, né? Então, a quinoa, que é um grãozinho muito interessante, que dá para cozinhar, dá para colocar ela no jantar também, porque ela é mais proteína, né? A gente cozinha quinoa como se cozinha arroz, é um grão bem pequenininho, e aí uma xícara de quinoa, 3 de água, coloca para cozinhar, né? As raízes também são interessantes para o jantar. Batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha. Essas raízes, o índice glicêmico também é mais lento, né? Então, um pedacinho com uma salada. Agora, essa peixe. batata, a chamada inglesa, essa batata não, né? É as raízes... As raízes mais, que a gente fala de carboidrato mais complexo, né? Que tem mais fibra. Então, a batata não entraria aí não, né? E, Ângela, e com relação a esse modismo, óleo de coco e tantos outros que a gente tem visto aí, Sim. Funciona ou não funciona? Tem seu lugar, tem seu espaço nesse processo hoje de dieta, de emagrecimento? Então, tem sim, né? O óleo de coco, ele é muito saudável, ele tem, assim, gorduras ótimas, tá? Tem alguns ácidos graxos presentes no leite materno que tem no óleo de coco, e numa quantidade bem maior no óleo de coco. Então, ele aumenta muito a imunidade, muito importante para a imunidade. O óleo de coco também, foi feito alguns estudos, até o estudo que foi feito foi com um grupo de homens com gordura abdominal, tá? E eles, o que eles fizeram? Trocaram a gordura que era preparada, a alimentação, pela gordura do óleo de coco. Então, o arroz refogava no óleo de coco, né? As preparações eram todas feitas com óleo de coco. Houve uma redução dessa gordura abdominal, medindo a circunferência, e houve redução de triglicérides, né? Então, é interessante sim, mas não é como estão vendendo óleo de coco por aí, que tem cápsula e você toma que emagrece. Não é assim, né? A gente sabe que para emagrecer tem que cuidar do todo, né? E não é uma cápsula de óleo de coco que vai resolver, né? E assim, mas os cuidados. Hoje, assim, o uso desse óleo de coco é variado, várias vezes ao dia, uma vez só ao dia é suficiente? Que medida, vamos dizer assim? Porque hoje a gente vê várias orientações, né? Então, em tese, o que... Umas 2 colheres de sobremesa ao dia, mas substituindo aí o azeite de oliva, tá? Então, para quem quer controlar o peso, né? Porque senão é mais uma gordura num dia. Pode adicionar no alimento ou pode tomar puro? Tem gente tomando puro. Tem. E pode até, tá? Quem gosta e quer tomar ele puro, ele ajuda a funcionar o intestino também, né? Agora, ele pode ser usado, pode aquecer, ele não perde as propriedades boas, tá? Então, pode ser colocado em preparações também.
né? Além... Mas tem outros óleos interessantes, sim, né? Sim. Então precisa ir fazendo o rodízio desses óleos, tá? Então azeite de oliva, óleo de linhaça, óleo de gergelim, todos têm gorduras boas, saudáveis, que ajudam no processo de emagrecimento, tá? E as castanhas também, que se fala muito hoje. As castanhas têm muito selênio, né? Tem ômega 6, tem a macadâmia, tem ômega 7, que ajuda a quebrar a gordura do fígado, bem legal, né? Hoje a gente vê quanta esteatose hepática, né? Quanta gente com gordura no fígado. Hoje, uma grande maioria de exames de imagem, muitos lá vêm esteatose hepática. É verdade. E a macadâmia, ela tem esse papel, né? Então, pelo menos umas 3, 4 castanhas ao dia, até para ficar jovem por mais tempo, porque é antioxidante, o selênio, né? Então, é interessante sim, tá? E a castanha também, ela ajuda a controlar a fome. Então, quando você combina no meio da manhã uma fruta com um pouquinho de castanha, é interessante para o emagrecimento também, né? E que outros modismos hoje você tem visto assim no consultório que as pessoas vêm te procurar? O que eu percebo bastante são shakes, né? Enquanto Deus mandar alimento para da terra brotar, né? Mandar chuva para da terra brotar alimento, não precisa trocar a alimentação por shake. Então, o shake ele deve ser usado se está com alguma restrição. Então, olha, eu não consigo mastigar, né? Eu não consigo digerir. Tá? Onde eu estou está difícil para me alimentar, então aí você faz a opção por shake. Caso contrário, é algo assim, às vezes vem lá, né, falando que tem um monte de vitaminas e minerais. Não tire, deve ter mesmo. Mas se você pegar a composição da aveia, você vai ver que na aveia tem magnésio, tem zinco, tem complexo B, tem vitamina A, aí pega o gergelim que tem vitamina E, faz uma misturinha, põe numa refeição do seu dia, café da manhã em cima da fruta. Tá ótimo. Né? Então, eu acho que é um modismo que faz muito mal, porque não reeduca. E daqui a pouco você enjoa do shake e daí volta a comer tudo errado de novo, não é? Agora, outra coisa que eu acho também muito grave é o chá verde. Então, o chá verde, ele faz muito bem, ele é antioxidante também, né? Previne envelhecimento precoce, ele ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer, né? Só que o chá verde em excesso agride o estômago, diminui a absorção de nutrientes. Então, às vezes, fazer muito chá e deixar ele lá por muito tempo para ir tomando, não tem mais princípio ativo. Só tem uma água com substâncias antinutricionais ali. Então, não é assim que toma chá verde. É com a água, quando começa a levantar as bolinhas, desliga, compra o chá verde, folhinhas, né? Aí coa e toma naquele momento. Aí tem todo o princípio ativo. E não pode pôr açúcar. Então, você falando até dessa da forma de ser feita, esse chá verde que a gente vê em sachês assim, ele teria indicação, assim, ele é prático ou não? Porque a folhinha, às vezes, nem sempre você consegue. No sachê, a gente sabe que passa menos princípio ativo para a água. Então, você pode até abrir o sachê e jogar na água. Porque, às vezes, ele já vem com a medida pronta para pôr uma xícara, né? Como você disse, que o ideal é fazer e tomar na hora, né? Então, tá aí a dica aí do sachê, abrir, né? Para que você possa... porque aí você aproveita mais os princípios ativos, né? Gente, o tempo passou muito rápido aqui com a Mariângela Marcondes, nutricionista de Rio Claro, está nos prestigiando hoje. E a entrevista foi muito gostosa, a gente deu muitas dicas. Eu sei que nós teríamos aqui muita coisa para falar, muita gente está em casa, talvez está perguntando, mas ele não perguntou isso, não perguntou aquilo. Vamos trazê-lo numa outra oportunidade aqui. E você que gostou da entrevista, sábado às 18 horas nós teremos a reprise. E eu já quero então, Mariângela, agradecer a sua presença aqui. Lembrando que aquelas pessoas que quiserem procurar a Mariângela em Rio Claro, né? O seu endereço é Avenida 22, é isso? Avenida 21. 21, então eu estou com o número aqui. Avenida 21, entre as ruas 1 e 2, é na Interclean, onde tem uma equipe com fonoaudiólogas, psicólogas. Né? E o telefone de contato lá, para quem quiser agendar? Lá é 3534-5834. 3534-5834. 34. Então, 3534-5834. Pode ligar em Rio Claro, Mariângela, e com certeza ela vai estar te dando uma experiência de 16 anos, como meu nome falou, tratamento de obesidade e outras questões da alimentação. Então, Mariângela, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, viu? E nós vamos estar te convidando a outra oportunidade.
Virei com o maior prazer. Ok. Tá? Próximo programa estaremos aqui novamente quarta-feira às 20 horas com um novo programa, trazendo uma nova entrevista, uma nova dica de saúde para você. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e fiquem com Deus.